Olá, olá, queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos à aula inaugural do primeiro MBA de Gestão de Câmbio e Mercados Financeiros Internacionais. Antes de começarmos, vou me apresentar. Eu sou o professor João Alfredo Lopes Niagrai, aqui de Curitiba. Sou advogado, sou formado em Relações Internacionais, sou especialista na área de negócios internacionais, tenho mestrado em Estratégia e Internacionalização e estou fazendo aí doutorado na mesma área. Tenho 2 livros publicados, um sobre legislação aduaneira, outro sobre projetos internacionais, e aí vários outros artigos, comentários na mídia, enfim. Hoje, eu tive a honra de ser convidado pela Abracomex para fazer essa aula inaugural, e nós vamos abordar essencialmente 4 tópicos. O primeiro deles é sobre o ambiente internacional de negócios e a característica da interconectividade global, sobre as trocas internacionais, especialmente as cambiais e financeiras. Vamos entender como é que juros, inflação, taxa de câmbio, como isso está tudo conectado. Por fim, nós vamos discutir para que serve o conhecimento sobre finanças internacionais e para qual tipo de profissional isso se destina. Beleza? Vamos começar então? Muito bem. O primeiro ponto é entendermos qual é a composição do atual ambiente internacional de negócios. Nós vivemos num mundo que é composto por pelo menos 206 países. Não sei se vocês sabem, mas o país mais novo, ele é de 2011, o Sudão do Sul. Esses 206 países têm dentro de si uma ou várias culturas nacionais. É muito difícil, na verdade, encontrar uma nação que seja caracterizada apenas por um sistema cultural. Isso não vale apenas para países tão grandes quanto o Brasil, onde as diferenças entre Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste são bastante grandes, mas até mesmo países territorialmente menores, como é o caso da África do Sul, possuem grandes diferenças culturais entre os diversos povos que habitam aquele local. Por curiosidade, a África do Sul tem 13 idiomas oficiais. Cada empresa, por sua vez, tem algo que se chama de cultura organizacional. A cultura organizacional é, na maior parte dos casos, derivada da cultura de um país. Isso significa que empresas brasileiras em uma determinada região vão ter dentro de si hábitos, costumes e regras que derivam do local onde elas estão instaladas. Por outro lado, empresas alemãs, dependendo do lugar da Alemanha de onde elas vêm, terão uma cultura organizacional derivada da cultura do local da Alemanha onde essas empresas se inserem. Então, nós temos pelo menos 2 centenas de países, com dezenas de culturas e hábitos distintos, e de cada um desses 206 países vem mais centenas ou milhares de empresas variadas. Todos esses entes interagem no ambiente internacional de negócios. E a eles somam-se vários outros, como governos, ambientes regulatórios, ou mesmo organizações internacionais. Essas relações, elas são tanto relações de complementaridade, como é o caso daqueles chineses que compram o nosso minério ou que compram a nossa soja, como é o caso dos clientes dos aviões da Embraer pelo resto do mundo, ou podem ser relações de concorrência, que se manifestam quando vários players ofertam a mesma coisa num dado ambiente global. Dito isso, nós percebemos que esse ambiente internacional de negócios integrado que nós temos hoje, ele é integrado dessa forma por conta de algo chamado de globalização. Acredito que a globalização é um termo muito falado, mas pouco compreendido em sua profundidade. Isso porque, enquanto muitos acreditam que a globalização é apenas um fenômeno econômico, ela é muito mais do que isso. Ela se manifesta desde uma forma cultural, gastronômica, até uma forma política. Dentro do estudo das relações internacionais, nós podemos afirmar com bastante certeza que a globalização sempre existiu. As 2 primeiras cidades formadas na humanidade são as cidades de Ur e Uruk, na antiga Mesopotâmia, lá no antigo Oriente Médio. Desde que existem cidades-estado, as pessoas trocavam e comercializavam entre uma e outra. Isso é um exemplo de globalização. Então, ela existe há séculos e toma bastante força
no século XX, em especial após a década de 50. Não por acaso, o crescimento da atividade de negócios internacionais coincide com a ampliação da globalização e principalmente de seus efeitos. Uma forma simples de entender globalização é como a integração econômica e a crescente interdependência entre países. Afinal de contas, não há sequer uma nação que seja capaz de, por conta própria, produzir todos aqueles itens dos quais necessita para ter uma vida minimamente digna. Obviamente que existem aquelas nações que tentam fazê-lo, que é o caso da Coreia do Norte, conhecida por ser o país mais fechado do mundo. Bem, eu quero chamar a sua atenção para as 4 imagens que coloquei no slide 6. Olhe por um momento. A primeira dessas imagens é de um quadro que mostra um senhor com uma roupa e uma espécie de boina preta. Você sabe quem é esse senhor? Este é o famoso Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, quando chega à América em 1492, ele havia sido enviado para cá numa missão da Espanha para que entendesse o que havia a oeste. Se ele cairia para fora do mundo, numa terra plana, ou se ele encontraria um outro caminho para as Índias. Bem, ele encontrou nem um caminho para as Índias, nem o fim do mundo. Ele encontrou foi um novo território a oeste, um novo continente batizado de América. Quando Cristóvão Colombo tem esse feito, aquela que havia mandado Colombo em missão, a rainha da Espanha, ela leva 32 dias para saber desse feito. Ou seja, em 1492, levaram-se 32 dias para que uma informação saísse da América e chegasse na Europa. Passam-se mais uns 300 anos e nós chegamos à segunda imagem em preto e branco que eu coloco para você no slide. Este é Abraham Lincoln, o presidente americano, responsável pela abolição dos escravos e por ter mantido os Estados Unidos, de fato unidos, na época da Guerra Civil. O Lincoln, ele é vitorioso na Guerra Civil contra os Estados do Sul e lá pelos idos do século XIX, ele está num teatro em Washington assistindo uma peça com sua esposa Mary Todd e de repente toma um tiro na cabeça. Lincoln falece. Naquela época, o principal parceiro comercial dos Estados Unidos era a Inglaterra, o Reino Unido. E a notícia da morte do Lincoln leva 15 dias para sair dos Estados Unidos e chegar até Londres. Passam-se mais algumas décadas e nós chegamos à terceira imagem desse slide. É a capa do Brooklyn Daily Eagle, onde se lê Wall Street in Panic as Stocks Crash, ou então Wall Street em pânico conforme as ações desabam. Esse jornal noticia a quebra da Bolsa de Nova York naquele fatídico ano de 1929. Quando isso acontece, os produtores de café e vendedores de café do estado de São Paulo levam uma semana para entender a real dimensão da crise. Isso significa que a notícia da quebra da Bolsa leva uma semana para sair de Nova York e chegar até São Paulo. Ou seja, 32 dias, a chegada à América leva, a notícia da chegada à América leva para sair daqui e chegar na Europa. 15 dias é o tempo que leva a notícia da morte de Abraham Lincoln para atravessar o Oceano Atlântico no século XIX. Uma semana é o que leva a crise de 29, a notícia do seu acontecimento, da extensão na qual ocorre, para sair de Nova York e chegar em São Paulo. E a quarta imagem? O que é essa quarta imagem? A que ela se refere? Como todos sabemos, ela se refere aos atentados terroristas de 11 de setembro. E eu te pergunto, quanto tempo você levou para saber do que acontecia? Aqueles que já tinham consciência de si, nessa época, talvez não tenham levado tempo nenhum. Talvez tenham ficado sabendo dos atentados assim como aconteciam, ou eventualmente tenham, como eu, assistido ao vivo quando o segundo avião entrava na torre. Essas 4 imagens e esses 4 dados sobre a informação e o tempo que ela levou para sair de um lugar e chegar no outro, falam muito sobre o atual ambiente internacional de negócios. Hoje, as tecnologias da informação revolucionaram não apenas a forma pela qual as notícias são compartilhadas, mas a maneira pela qual nós fazemos negócio,
a maneira pela qual nós interagimos uns com os outros e a maneira pela qual as empresas subsistem num sistema que tem se tornado cada vez mais concorrido. Se eu consigo saber de forma instantânea o que acontece do outro lado do mundo, qual a cotação de uma moeda, ou então acontecimentos políticos, eu também consigo comprar e vender com a mesma facilidade. E aí eu chamo a sua atenção porque eu coloquei no slide 7. É a propaganda de um banco, eu não coloquei o nome do banco, que diz o seguinte: no futuro, até a menor das empresas será multinacional. Isso acontece por conta das consequências e características da globalização, que é, de um lado, a integração e interdependência entre as economias. Hoje não existe nação independente, existe nação interdependente. Se não fôssemos nós, brasileiros, de onde viria a carne consumida pelos europeus? Se não fossem pelos chineses, de onde viriam os produtos manufaturados que nós utilizamos no nosso dia a dia? Uma outra característica é o crescimento dos fluxos globais de investimento. E é exatamente por conta desses fluxos globais de investimento que quando Donald Trump fala algo nos Estados Unidos, quando há alguma frase mal interpretada da Angela Merkel na Alemanha, ou algo não dito pelo Xi Jinping na China, isso oscila e altera as bolsas de valores pelo mundo todo. Uma terceira característica e consequência da globalização é que ela promoveu uma inequívoca convergência dos estilos de vida. Isso significa afirmar que pessoas no mundo todo tendem a usar as mesmas marcas, vestir-se da mesma forma, buscar os mesmos canais de entretenimento. Afinal de contas, há pouco tempo nós vimos que o grande sucesso cinematográfico do ano 2019 foi Vingadores, que é algo assistido no mundo todo, o que me mostra uma determinada convergência de estilos de vida. Toda vez que você sai do Brasil e vai para o exterior, você pode encontrar fora daqui as mesmas lojas, as mesmas marcas, a mesma marca de polo, as mesmas lojas e marcas de perfume, as mesmas grifes de roupa, com apenas uma diferença: o preço, porque aqui tudo acaba sendo mais caro. No gráfico do slide 8, eu mostro para você a evolução do comércio internacional desde os anos 1800. Então, entre 1800 e 1900, a evolução é muito tímida, porque as tecnologias de informação e de transporte ainda não estavam tão evoluídas como hoje. No começo do século XX, esse fluxo ele tem um leve crescimento. E esse crescimento explode a partir da década de 50. Não apenas porque é a partir dali que surgem novas tecnologias de informação, transportes mais eficazes, mas é porque é justamente a partir da década de 50 que surgem organizações e acordos internacionais, como o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, conhecido como GATT, que acabam por normatizar o sistema financeiro e o sistema comercial global. O resultado é que as regras do jogo comercial de negócios acabam ficando claras para todo mundo e, como consequência, fazer negócios se torna mais fácil. Uma outra imagem para a qual quero chamar a sua atenção é para o slide 9. Eu coloco ali algumas empresas: Mondelez, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, P&G, Johnson & Johnson. Se você maximizar essa imagem, você vai perceber que a maior parte dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia vem de pelo menos uma dúzia de empresas diferentes. Muitos nem sabem de onde vem o sabonete Dove, quem é que fabrica os produtos da L'Oréal. Outros não têm ideia que a mesma Nestlé que faz chocolate faz também os perfumes, faz também o Garnier Fructis com 72 vitaminas e faz também as rações Purina. Isso acontece porque a globalização, ao mesmo tempo, é causa e consequência da expansão internacional dos negócios. Isso significa dizer que é por conta da globalização que essas grandes empresas se espalharam pelo mundo e hoje mantêm filiais, subsidiárias ou produção fora de seus países de origem. Nós usamos os mesmos produtos, das mesmas marcas, com eventuais adaptações. Isso porque a convergência de gostos, como a gente já comentou, é causa e consequência da globalização, como eu coloquei para você no slide 10. A questão é: qual é o tipo de troca internacional mais comum? O tipo de troca internacional mais frequente são as trocas econômicas. As trocas econômicas consistem em trocas de valores ou
troca de bens ou troca de serviços. Eu do Brasil envio açúcar para um chinês, trago de lá algum produto manufaturado. Nós, quando falamos em negócios internacionais, temos que pensar na exportação de bens. Só que as trocas internacionais podem envolver também as exportações de serviços, por exemplo, como um serviço de consultoria, um serviço bancário ou o próprio serviço de transporte que leva um produto de um país até outro lugar. As transações econômicas internacionais são trocas de valores que envolvem a transferência de propriedade de bens, serviços, dinheiro e outros ativos entre os residentes de um país para os residentes em outra nação. Isso acontece porque o comércio internacional e a globalização permitem que nós façamos isso. Cada vez mais, isso se torna mais e mais frequente. Afinal de contas, a maior parte de nós não apenas efetua compras pela internet, mas compra pela internet de sites de fora do país. Além disso, é importante notar que a prática das finanças internacionais tende a envolver riscos e incertezas maiores do que as práticas financeiras e comerciais domésticas. É justamente por isso que nós falamos que a crescente globalização também tornou mais fácil o contágio das recessões e crises econômicas de um país para outro. Vamos tomar, por exemplo, as recentes taxas e sobretaxas e cotas colocadas pelo presidente Donald Trump sobre os produtos chineses. Se os Estados Unidos passam a pagar mais caro nos produtos que vêm da China, isso pode acarretar uma venda menor por parte dos chineses. Se os chineses vendem menos para os Estados Unidos, eles certamente vão comprar menos insumos de nós, brasileiros. Ou seja, a decisão de um presidente americano envolvendo um segundo país nos afeta diretamente, porque isso afeta a demanda, a venda e a oferta de produtos de forma geral. Beleza até aqui? Muito bem. Indo adiante, nós precisamos entender que dentro do âmbito das trocas econômicas, nós precisamos falar sobre câmbio e finanças. Toda entrada e saída de recursos de uma nação é medida por algo chamado de balança comercial. A balança comercial é um termo econômico que representa a relação ou a razão entre as importações e exportações de bens e serviços entre os países. Trata-se de um instrumento de contabilidade nacional bastante complexo, que envolve várias dezenas de indicadores, como você pode ver entre os slides 13 e 14. Só que, toda vez que eu, brasileiro, eu quero fazer comércio internacional, eu quero comprar e vender, eu nem sempre vou fazer isso em real. E, além disso, nós podemos encontrar dificuldades para vender, por exemplo, produtos manufaturados para a China. Isso acontece porque muitos países podem estimular setores específicos de sua economia para ter vantagens financeiras globais. A China, por exemplo, se aproveita da sua alta quantidade de mão de obra. São hoje pelo menos 850 milhões de chineses em idade de trabalho e estimula a manufatura. A Índia se aproveita ou utiliza os seus largos recursos em mão de obra que fala inglês, mão de obra capacitada na área de TI, e estimula o setor de serviços, e é o que a Alemanha faz no setor industrial. Ao desenvolver setores específicos, esses países acabam criando o que nós chamamos de vantagem competitiva e passam a exportar mais do que importar. Toda vez que um país exporta mais do que importa, esse país tem a sua balança comercial favorável ou superavitária. Por outro lado, toda vez que um país importa mais do que exporta, nós podemos afirmar que a balança comercial dessa nação fica deficitária ou desfavorável. A questão é, como é que eu pago e recebo as compras e vendas que faço internacionalmente? Se eu mando um produto manufaturado, um produto primário, carnes, por exemplo, o Brasil é o maior exportador do mundo de proteínas animais, eu não vou receber em real de um chinês, da mesma forma que não vou receber em rands de um sul-africano ou em rúpias de um indiano. É justamente para facilitar as transações comerciais e financeiras que existe uma coisa chamada de câmbio. A taxa de câmbio
é nada mais, nada menos do que a relação entre valores de moedas distintas. O valor de quantos reais eu preciso para comprar um dólar. Existem várias formas pelas quais as taxas de câmbio elas podem ser medidas. Aí você pode me perguntar, mas professor, quem é que disse que para eu comprar um dólar eu preciso de tantos reais? Ou quem é que disse que para eu comprar um euro eu preciso de tantos reais? Bem, como eu coloquei para você no slide 16, existem 3 sistemas cambiais. O primeiro deles é o sistema de câmbio fixo, onde um próprio governo fixa o valor da sua moeda. É o que os chineses fazem em relação ao RMB. Então, o governo da China fixa que um RMB equivale a tantos dólares e que um dólar compra tantos RMB. Outros países utilizam o chamado câmbio flutuante, onde o valor da taxa cambial ou o valor de uma moeda flutua em decorrência da oferta e da demanda. É o que acontece no Reino Unido com a libra esterlina. Quando foi aprovado o Brexit, por exemplo, muito dinheiro saiu do Reino Unido. Como consequência, a libra acabou desvalorizada. Muitos dizem, mas e o Brasil? O Brasil não adota o sistema de câmbio flutuante? Na verdade, o Brasil adota o sistema de câmbio surdo, que é um câmbio flutuante onde o Banco Central pode intervir para regular o valor do câmbio. Quando o real desvaloriza muito e sobe de 4,20, 4,30, o Banco Central atua para tentar reduzir a desvalorização da moeda. Então, o câmbio brasileiro é o chamado câmbio sujo, como eu coloquei para você no slide 16. Bem, além disso, muitos podem se perguntar, mas o que acontece que o nosso câmbio flutua? Bem, existem várias razões para a flutuação cambial, e muitas delas estão ligadas à demanda do mercado. Quanto mais arriscado seja o cenário político e econômico do país, menos o capital estrangeiro quer ficar nesse lugar. Por exemplo, se você tem uma nação onde há um ditador governando o país, ou onde surge ou acontece um golpe de Estado, existe uma tendência que investidores internacionais olhem para aquele local e pensem, poxa vida, já não vale mais a pena manter o meu recurso ali. A forma de governo mudou, alguma coisa aconteceu no cenário político-jurídico, então eu vou tirar o meu dinheiro desse local. Quando os investidores retiram o seu dinheiro de um determinado local, vamos imaginar que estejam retirando o seu dinheiro do Brasil. Então acontece alguma coisa no cenário político brasileiro e os investidores internacionais tiram o dinheiro daqui. Isso vai gerar uma escassez de moeda estrangeira aqui. Isso faz com que o real desvalorize e o dólar suba. Por outro lado, quando acontecem coisas boas, quando uma determinada reforma política importante é aprovada, quando o crescimento econômico do país supera o que era esperado, começa a entrar moeda estrangeira. Muita gente vai colocando seus dólares aqui. Como consequência, aumenta a oferta de moeda estrangeira e o preço acaba caindo. Um outro ponto é que, quanto melhores os números de uma economia, quanto maior for a estabilidade do país, maior o número de investidores que vai querer colocar o seu recurso ali para tentar lucrar com isso. A expectativa de melhora econômica também altera o câmbio. Quando foi aprovada a reforma da Previdência, por exemplo, o dólar caiu e a bolsa subiu, como eu coloco para você no slide 18. Um outro ponto importante é a especulação. Muitos investidores acabam levando os seus recursos para um determinado país apenas para lucrar momentaneamente, sem a intenção de manter esses recursos lá. É o que tem acontecido na Argentina, por exemplo. Na Argentina, a taxa de juros está batendo 70%, 80%. Como o cenário político está arriscado e ninguém sabe o que vai acontecer a partir do momento que o novo presidente assumiu o governo, os investidores colocam seus dólares na Argentina, deixam por pouco tempo e retiram. Por quê? Para lucrar com as altas taxas de juros pagas por aquele país. Isso é o que nós chamamos de especulação. Ok, até aqui? Bem, o ponto da especulação cambial e o exemplo da Argentina você encontra no slide 19.
E o que o comércio exterior tem com isso? Você pode se perguntar. O que os negócios internacionais têm com isso? Muito bem. Quando sai moeda estrangeira do país, a moeda local se desvaloriza e os produtos importados tendem a ficar mais caros. Como consequência, a importação diminui. Um câmbio local desvalorizado ou o real desvalorizado e o dólar valorizado, um dólar lá por 4, 4,20, 4,30, favorece a exportação, uma vez que fica mais barato para a pessoa de fora daqui comprar produtos que são fabricados em real. Para atrair moeda estrangeira, muitos países acabam aumentando o juro, que é o que fizeram os argentinos. O problema de ter um juro alto é que eu acabo prejudicando o investimento das empresas. Uma empresa que quer contratar, que quer expandir, que quer comprar maquinário, ela não vai conseguir fazer um empréstimo num juro de 78% ao ano, porque o valor do juro é bastante elevado. Então, juros elevados para atrair moeda estrangeira acabam, no médio e longo prazo, prejudicando a economia, como o exemplo que eu coloco no slide 21, quando a Argentina elevou a taxa de juros para tentar conter a inflação e atrair moeda externa. Bom, um outro ponto é que, como eu coloquei no slide 22, quando a moeda estrangeira, no caso o dólar, está entrando em um determinado país, ele valoriza a moeda local e o preço dos importados acaba caindo. Toda vez que o preço dos produtos importados cai, porque entrou moeda estrangeira e a moeda local se valorizou, aumenta a concorrência. Isso significa dizer que, caso o dólar estivesse a R$2, entraria muito produto importado no Brasil. E as empresas brasileiras teriam que concorrer com as empresas de fora daqui que estão enviando seus produtos para o nosso país. O ponto positivo disso é que toda vez que há concorrência, quem se beneficia é o consumidor. Mercados concorridos forçam as empresas a buscar inovação, competitividade, aumentando a qualidade e diminuindo o preço dos seus produtos. No final das contas, nós, consumidores, acabamos como os grandes vencedores disso. O ponto negativo dessa situação é que sempre haverão setores despreparados para a entrada de produtos importados. Setores que produzem itens caros e de baixa qualidade. Quando isso acontece, pode haver fechamento de empresas, pode haver alguns casos de falência e desemprego. Seja como for, é provado pela Organização Mundial do Comércio, pelo Fórum Econômico Mundial, por diversos estudos econômicos, que quanto mais aberta é a economia de um país, melhor é a condição de vida das pessoas que moram ali. Porque a concorrência estimula a inovação. E é a inovação que torna não apenas uma nação, mas também uma empresa competitiva. Coloquei no slide 23 um exemplo da valorização do real no início do ano de 2019. No slide 24, eu começo a fazer um wrap-up de tudo isso que a gente vem comentando. Todo o tema relacionado à economia, negócios internacionais, câmbio, produção, inflação, juros, está dentro de uma área chamada de economia política internacional. Como o professor Oscar Lange aponta, a economia política é uma ciência que estuda as relações sociais de produção, circulação, distribuição de bens e materiais para atender às necessidades humanas, identificando as leis que regem tais relações. Tudo isso que eu estou falando para vocês, todos os temas relacionados a câmbio, finanças, razões pelas quais as economias elas oscilam, motivos para aumento ou diminuição de juro, relação entre juro e inflação, quais as normas de direito econômico que regem os mercados globais, os mercados locais. Tudo isso está contemplado de forma minuciosa e bastante atenciosa no MBA de Gestão de Câmbio e Finanças Internacionais da Abracomex. Sendo assim, me resta dizer a vocês, venham para cá, façam as suas matrículas e aproveitem, porque estes temas são o tema da vez. Seja qual for a área na qual você atue, desde a área jurídica até a área da indústria, seja prestação de serviços ou mesmo comércio, todos nós somos, de alguma maneira, afetados pela globalização e pelas oscilações cambiais.
seja porque nós temos novas oportunidades de negócio com parceiros ou clientes estrangeiros, seja porque outras pessoas, outras empresas de fora podem entrar aqui e roubar os nossos clientes caso nós não estejamos atentos a esse cenário. Rigorosamente, todos nós somos afetados pelo câmbio. Se você comer um pão ou vai comer um pãozinho, um pão de batata, uma pizza hoje, saiba que esse produto leva trigo em sua composição. O Brasil não produz todo o trigo que precisa e importa uma boa parte do seu trigo da Argentina. Logo, se o dólar sobe ou desce, até mesmo o preço do nosso pãozinho acaba afetado. Beleza? Espero que essa nossa conversa tenha sido útil a vocês, que vocês tenham gostado. Sintam-se à vontade de entrar em contato comigo por e-mail, por Sinal de Fumaça, por LinkedIn, Facebook. Meu e-mail é joaoalfredo@niegrai.com. Ao final, ou no slide 26, eu coloquei um resumo final que mostra que o atual ambiente de negócios caracteriza-se pela pluralidade de atores, conforme nós falamos, países, empresas e culturas, e que a maior parte das trocas entre todos esses atores é econômica, o que foi facilitado pela globalização. Para pagamentos e recebimentos internacionais, nós precisamos efetuar o câmbio, ou seja, a troca de uma moeda em relação a outra, e esses valores cambiais acabam oscilando de acordo com juros, inflação e política interna de um país. A economia política internacional é a área de estudo que aborda todos esses temas, assim como a área de finanças internacionais, mercado de capitais e várias outras que são amplamente tratadas no novíssimo MBA da Abracomex. Está aí no slide 27, os contatos da Abracomex, as redes sociais e espero que tenham gostado. Fico à disposição de vocês. Entrem em contato conosco para dúvidas, críticas, problemas, sugestões ou angústias. Beleza? Um forte abraço a todos e até mais.